Romanos capítulo 15, nós vamos ler apenas o verso 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Amém. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, estar disponível para nós e termos mais uma vez nesse dia o privilégio de ouvir a Tua voz aqui em Tua casa, Pai. E é isso que nós queremos, ouvir a voz do Senhor. E um de nós veio aqui ouvir histórias humanas, filosofias do mundo, muito menos, mas a palavra que procede do Senhor, aquela que é o alimento espiritual, aquela que liberta, aquela que traz a verdade, Pai, é essa que nós precisamos ouvir. E aqui estamos, Pai, para ouvir a Tua voz. E pedimos em oração, fala conosco tudo aquilo que precisamos essa noite. E, Pai, usa a minha vida, que entrego em Tuas mãos mais uma vez, pedindo graça e misericórdia e pedindo a unção do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre mim, para que eu seja um instrumento do Senhor e possa ministrar a Tua palavra, de modo que ela transforme a vida de todos nós. É o que eu te peço, orando com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Amados, o apóstolo Paulo, nesse pequeno versículo, está aqui trazendo alguns conceitos muito importantes para nós. Ele está falando que tudo que foi escrito, tudo que a Bíblia traz, foi escrito para que a gente tenha esperança. Não é assim que termina o versículo 4? Para que tenhamos esperança. E como é importante ter esperança. Esperança no sentido bíblico, verdadeiro. Não aquela mera esperança de quem espera positivamente alguma coisa, mas a esperança de quem acredita. A esperança que está ligada à fé. A definição da fé lá em Hebreus capítulo 11, você conhece. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquelas que a gente não vê. Então eu tenho convicção, eu tenho certeza daquilo que eu espero. E aqui está a nossa esperança, baseada na fé. Então, segundo a palavra de Deus, o justo vive pela fé. Então essa esperança é que nos mantém firmes. Essa esperança é que mantém a nossa vida firmada, mesmo quando alguma coisa vai mal. Porque quando tudo vai bem, é fácil ter esperança, é fácil ter um pensamento positivo a respeito das coisas. Mas é na hora da luta, na hora do sofrimento e da dor, que essa esperança precisa estar mais viva do que nunca. Porque ela é alimentada pela nossa fé, que, como disse, é a certeza daquilo que nós esperamos. Eu espero, mas eu tenho uma certeza. E essa certeza é a minha fé. E é isso que me mantém vivo, é isso que me mantém de pé e que me faz continuar prosseguindo. Então, Paulo está aqui ensinando que essas coisas são produzidas em nós pela própria palavra de Deus. E a gente encontra nela ensino, paciência e consolação, segundo ele nos diz nesse verso 4. Ele diz: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação desses escritos nós tenhamos esperança. Então, entendendo aquilo que Paulo está aqui falando, vamos olhar para o texto e trazer lições importantes para a nossa vida. Em primeiro lugar, Paulo, na época em que escreveu este versículo, ele não tinha acesso ao Novo Testamento. O Novo Testamento estava em formação. Então, a que escrituras o apóstolo Paulo se refere aqui, irmãos? Ele está se referindo ao Antigo Testamento, que eram as escrituras que ele tinha disponíveis naquele tempo. Então, o Antigo Testamento ainda pode nos ensinar muitas coisas. Mas como eu disse hoje na mensagem da manhã, se você não ouviu, ouça depois no nosso canal do YouTube, ouça a palavra,
O Antigo Testamento tem muito a ensinar, mas ele precisa ser interpretado corretamente. Ele precisa ser lido à luz do Novo Testamento. Mas o que Paulo está dizendo é que essas Escrituras que foram escritas e deixadas para nós, elas têm um propósito. Então, aquilo que outrora fora escrito, como Paulo diz, é uma referência ao Antigo Testamento, que eram as únicas escrituras que ele possuía e que foram escritas por Deus e são ainda para o nosso tempo. Como Paulo está dizendo à igreja lá em Roma, ele está afirmando: as Escrituras, o Antigo Testamento estão aqui para que a gente aprenda. Há muito que nós podemos aprender com a palavra de Deus. Os apóstolos aprenderam com o Antigo Testamento. Jesus leu o Antigo Testamento. Jesus ensinou baseado também no Antigo Testamento. Então nós temos que aprender os princípios desta palavra para que eles se cumpram em nossas vidas. E a primeira coisa que Paulo diz nesse verso é que nós podemos ser ensinados. Tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino. Então é importante que sejamos ensinados. Como eu disse hoje de manhã, irmãos, os discípulos de Jesus, o que são discípulos? Pessoas que estão aprendendo. Discípulos não são mestres. Discípulos precisam de um mestre, porque o mestre os ensina. E todo discípulo está em processo de aprendizado. Não sabe todas as coisas, precisa ser orientado, precisa ser ensinado, e isso é feito através das Escrituras. Nós hoje nos chamamos discípulos de Jesus, e somos, irmãos. Estamos aprendendo. Não somos mestres, somos discípulos. Mestre é o Senhor. Ele próprio disse: a ninguém chameis mestres, porque um só é vosso mestre. Então todos nós somos discípulos. Embora possamos ter funções diferentes na igreja, todos nós estamos na mesma escola, aprendendo com o Senhor, aprendendo com as Escrituras, e é muito importante esse aprendizado. Veja, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, seu discípulo, né? Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, olha o que ele fala: toda a Escritura. Que Escritura é essa? Mais uma vez, Antigo Testamento, que era aquilo que ele tinha disponível. É inspirada por Deus, toda ela. Não há uma parte dela que não seja de Deus. Não há uma parte dela que esteja corrompida. Não há uma parte dela que seja ensino de homens. Toda Escritura é inspirada por Deus. E útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, aonde a gente aprende é na palavra de Deus. É nela que nós somos instruídos, é nela que nós somos corrigidos, é nela que somos repreendidos quando nos confrontamos com algo que ela condena. Então são as Escrituras que servem para o nosso ensinamento. Se temos que aprender alguma coisa, em primeiro lugar, temos que aprender o que dizem as Escrituras. E como Paulo disse, elas são e foram deixadas para nós, para o nosso ensino. Então é importante isso. E veja só como o Senhor Jesus também se refere à palavra de Deus, ao Antigo Testamento, que é o que ele tinha disponível também na época. Em Mateus, no capítulo 4, no versículo número 4, no momento de tentação, quando ele responde a Satanás, ele diz no verso 4, Jesus, porém, respondeu: está escrito. Aonde que estava escrito? No Antigo Testamento. E o que ele diz? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra de Deus é importante. Não desvalorize a palavra de Deus, não despreze a palavra de Deus. Ela é a fonte do ensino. A fonte do ensino não é a opinião de um pastor. A fonte de ensino não é a opinião de um teólogo, de um mestre qualquer. A fonte do ensino é a palavra.
mas eu preciso aprender a interpretá-la. Eu preciso aprender a ser coerente em relação a ela e não inventar doutrinas a partir dela, como hoje é comum se fazer, e foi dito hoje na mensagem da manhã. Como homens podem perverter a palavra de Deus, mudando o seu sentido, torcendo o seu significado, mas eu preciso ser ensinado nessa palavra. E quando Jesus falou isso, está escrito, aonde está escrito? Só para você ver, está escrito em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Veja, é uma citação bíblica que Jesus está fazendo a Satanás. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Jesus está citando o ensino do Antigo Testamento, trazendo para os tempos atuais e trazendo o princípio de que a palavra de Deus é que sustenta o homem. Não é o pão que o diabo oferecia, não é o pão que vai saciar momentaneamente a minha fome, mas é a palavra, o alimento espiritual, e essa vai me sustentar. Veja a importância do ensino das Escrituras, e essa importância vai ser vista ao longo de toda a nossa vida. Porque, como eu disse, todos somos discípulos. Não vamos nos tornar mestres, irmãos, porque sempre estaremos aprendendo. Sempre estaremos conhecendo. Veja a Bíblia, o que diz o profeta Oséias. Oséias, no capítulo 6, versículos conhecidos do 1 ao 3, diz: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos pedaçou e nos cerará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará e ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Não há um momento em que eu digo, já conheço tudo, já sei tudo. Estamos sempre aprendendo. Somos discípulos do Senhor. E o que Paulo diz em Romanos 15 que lemos é que tudo que foi outrora escrito, foi escrito para o nosso ensino. Então temos que aprender com a palavra de Deus. Mas voltando ao texto lá em Romanos, capítulo número 15, onde lemos inicialmente a palavra no verso 4, ele continua dizendo, a fim de que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Paulo nos diz que o ensino que vem das Escrituras vai nos ensinar a ter paciência. E aqui, queridos, há um ensino muito precioso para nós. Nós precisamos aprender a ter paciência. Você é uma pessoa paciente? Ou você é impaciente? É nervoso, né? Quer tudo aqui agora, quer tudo do seu jeito, quer tudo a seu tempo, quer tudo como você planejou. Você é paciente ou não? Pense sobre isso, porque a Bíblia diz que as Escrituras podem te ensinar a ser paciente. Em que situações nós temos que ser pacientes? Como disse hoje também pela manhã, citando mais uma vez essa mensagem, o sofrimento. Sofrimento, que é algo que ninguém quer, que é algo que ninguém deseja, mas a Escritura me ensina a ser paciente com o sofrimento. A Escritura me ensina a entender a vontade de Deus. E como diz a Bíblia, é boa, perfeita e agradável, e eu tenho que ser paciente diante da vontade de Deus. Veja, por que dizem que Jó é o homem mais paciente do mundo? Você já ouviu essa expressão em relação a Jó? A paciência de Jó. Por que se fala assim? Porque ele foi paciente para enfrentar as adversidades e os sofrimentos que foram permitidos por Deus sobre a sua vida, mas não se afastou da presença de Deus. Então a Escritura é que nos ensina isso. É a Escritura que nos ensina a paciência. Mas para eu saber disso, eu preciso renovar a minha mente. E aí Paulo ainda diz em Romanos capítulo 12, no versículo 2, o seguinte:
Não vos conformeis com este século. Conformar no sentido de tomar a forma. Não tome a forma desse mundo atual, é o que ele está dizendo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a Escritura me ensina a paciência e, ao mesmo tempo, quando ela é acompanhada pela renovação da minha mente, e o que é essa renovação? É arejar a minha mente com os conceitos da palavra de Deus, não com o que as pessoas me ensinam, não com o que o mundo tenta impor sobre a minha vida. Por isso ele diz, não tome a forma desse mundo, não tome a forma do presente século, em que as pessoas são incrédulas, em que as pessoas não querem saber de Deus. Não se pareça com isso. Pelo contrário, transforme a tua mente, renove a tua mente na palavra, e aí você vai começar a experimentar essa vontade de Deus. Vai começar a entender o processo da vontade de Deus e vai ter a paciência necessária que somente as Escrituras podem te ensinar. E aí, quanto isso é importante para nós que somos cristãos e que somos discípulos. Queridos, a Bíblia diz que nós teremos aflições no mundo. Você já ouviu isso? Quem disse isso? Jesus. Ele disse aos discípulos, no mundo tereis aflições. Como é que eu faço para ter aflições? Porque no final ele diz, tenha ânimo, não é? Tem de bom ânimo, mesmo diante das aflições. Como é que isso é possível? Quando eu aprendo a ter paciência. Se eu for impaciente, a primeira aflição já me leva ao desespero, que é o contrário do que Paulo está dizendo. A Escritura vai me trazer no final esperança, mas primeiro eu preciso de ensino, eu preciso de paciência e preciso de consolação. Aí vem a esperança. Mas quando não há paciência para lidar com a vida, com os problemas, o que vem é a desesperança, o inconformismo, diante das perseguições que a gente pode sofrer. Você pode sofrer perseguição dos outros, você pode sofrer perseguição de Satanás, e diante de tudo isso você tem que ter paciência. Sabe um outro lugar onde a gente tem que ter paciência? Lê comigo aqui Gálatas, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 1 e 2. Presta atenção no que Paulo está ensinando aqui. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de quê? De brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Paulo está falando à igreja. E está dizendo que no meio da igreja a gente pode ser surpreendido pela falha de algum irmão. Você já teve essa experiência? Na igreja você acha que ninguém vai falhar contigo? Só tem gente boa na igreja? Tem gente boa sim, não tem? Você é gente boa. Mas gente boa também erra. Gente boa também falha. Gente boa também decepciona a gente. Gente boa não é gente boa o tempo todo. Então a gente tem erros. E eu preciso de paciência para conviver com os teus erros. E você precisa de paciência para aturar os meus. E aí eu falo igual o Chaves, tem paciência comigo? Tem paciência comigo? Tem paciência com teu irmão? Isso é importante. E sabe quem ensina isso? A Bíblia. A Bíblia ensina essa paciência. E veja que o texto diz que se alguém for surpreendido em alguma falta, ou seja, houve uma falta real daquela pessoa, houve um pecado, houve um deslize, houve de fato uma falta, que é real, mas ela diz que eu preciso, nesse momento, agir de forma espiritual e corrigir com brandura, e tendo cuidado para que eu também não caia naquilo que eu acuso o outro, tendo cuidado para que eu também não acabe sendo hipócrita de apontar o erro do outro e esquecer do erro que está em mim. Veja como isso requer paciência. Paciência antes de acusar, paciência antes de apontar. Paciência, que quem ensina é as Escrituras. Elas que nos ensinam a ter paciência. E no verso 2, levai as cargas uns dos outros. Aí, irmão, além de paciência, tem que ter força, né? E tem irmão que é pesado.
Tem irmão pesado. Não digo de peso de corpo, não. Pesado porque é carregado. Tem uns irmãozinhos carregados aí, não tem, irmão? Só que a Bíblia está dizendo para você levar a carga dele. Levai as cargas uns dos outros. Quem ensina isso para a gente? A paciência é ensinada pelas Escrituras. A ciência você precisa para esperar as promessas de Deus. Você conhece as promessas de Deus? Você as vê na Bíblia Sagrada, tantas promessas, mas muitas delas não se cumprem no tempo que a gente deseja. E aí o que eu faço? Jogo tudo para o alto, abandono tudo? Não. Eu espero com paciência no Senhor, como diz a Bíblia, não é assim que a Bíblia fala? Esperar com paciência no Senhor, quem é que me ensina isso? As Escrituras. E aí eu uso Jó como exemplo da paciência. Olha a paciência que ele teve para suportar a sua tribulação, a sua dor, os problemas que apareceram na sua vida. Você lembra de José? Citei também de manhã esse personagem bíblico, que é alguém também com tanta paciência igual José, vendido pelos seus irmãos, abandonado numa cisterna, vendido como escravo, traído, injuriado, caluniado. Tudo isso ele passou durante a sua vida e ele não jogou tudo para o alto. Ele continuou firme no Senhor. Ele continuou esperando a promessa de Deus, do sonho que Deus lhe deu lá atrás. Não houve desespero, houve sofrimento ou não houve? Não foi real o que aconteceu com José? A gente lendo assim, não foi com a gente não sente, né? Mas se coloca na pele do homem lá. Se coloca na pele de ser traído pelos irmãos, de ser caluniado, sabendo que você fez o que era correto e foi acusado injustamente. Quanto sofrimento! Mas suportou com paciência, como diz a Bíblia Sagrada. Suportou com paciência. Citei também de manhã Davi, e a mesma forma suporta as perseguições, suporta a censura, e você vê na experiência de Davi com Saul, Deus já havia ungido Davi, Deus já havia escolhido Davi, mas quem é que reinava? Era Saul. E Saul queria matar Davi. Davi tinha todas as justificativas, as desculpas para matar Saul. Antes que ele me mate, eu vou lá e mato ele. Não é assim que funciona? Não teria ele todas as desculpas, mas ele suporta a perseguição, ele suporta a censura, sem tocar no seu perseguidor, esperando com paciência a coroa que já estava prometida para ele. Isso é que nos ensina a Escritura. Não meter os pés pelas mãos, não precipitar as coisas, não colocar, como se diz, a carroça na frente dos bois, não é? É isso que a Bíblia nos ensina. Esperar com paciência. Há uma promessa sobre a sua vida? Espere com paciência. Ela vai se cumprir. Por quê? Porque quem fez a promessa é fiel. Não é o que diz a Bíblia? Então, aprenda paciência segundo a palavra de Deus. E que é o melhor professor de paciência, irmãos, é Jesus. Melhor do que Jó, melhor do que José, melhor do que Davi, é Jesus. Jesus que suportou todas as provações para ir até o fim e para dizer na cruz está consumado. Paciência. E foi na paciência que ele conquistou a nossa vitória. E quem te ensina isso são as Escrituras. É a Bíblia Sagrada, é ela que nos ensina. Mas Paulo também diz lá em Romanos 15 que também temos, além da paciência, nós temos o consolo, pela consolação das Escrituras. Quando é que elas nos consolam? Quando a palavra de Deus nos consola. É no momento que eu preciso ser consolado. E qual é o momento que eu preciso ser consolado? É o momento que eu enfrento a dor. É o momento que eu enfrento a perda, que eu enfrento a doença, tudo aquilo que falamos hoje pela manhã também. É nesse momento que a palavra de Deus vem para trazer o consolo que me é necessário. E sabe por que ela consola? Porque ela foi inspirada. Lembra de Paulo falando a Timóteo? Tudo que outrora foi escrito para isso. Mas quando ele fala a Timóteo, ele diz que as Escrituras, todas elas são inspiradas. Inspiradas por quem? Pelo Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o Consolador.
É Ele que traz o consolo que nós precisamos e Ele está na palavra. E aí vamos ler na palavra de Deus o Salmo número 46. Todos conhecem, mas temos que aplicá-lo à nossa vida, não apenas conhecê-lo. Salmo número 46, verso 1 a 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Aonde? Nas tribulações. Você entende esse versículo aqui? No mundo tereis aflições, tribulações, problemas. Então a Bíblia não está dizendo que o fato de eu ser de Deus, eu estarei isento das tribulações. Em nenhum momento a Bíblia diz isso. Como foi dito de manhã, o fato de eu ser de Deus não evita que eu fique doente, não evita que eu sofra um mal, não evita que eu sofra uma perda. Não, isso não é verdade. Mas o que a Bíblia diz como verdade é que Deus é um socorro bem presente na tribulação. Ou seja, eu passo por ela, mas eu tenho nela a presença de Deus. Eu tenho nela o consolo do Senhor sobre a minha vida. Porque Ele não está ausente quando eu estou sofrendo. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que Ele está presente. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos selos dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Ele fala de várias catástrofes aqui. Mas ele diz, ainda que tudo isso aconteça ao meu redor e eu esteja no meio de tudo isso, o Senhor está comigo, é bem presente na tribulação. E é isso então que traz o consolo. O consolo vem porque eu preciso dele. E eu preciso dele porque eu perdi. Eu preciso dele porque eu sofri. Se isso não tivesse acontecido, eu não precisava de consolo. Então, quando falamos do consolo, é porque ele é precedido por algum sofrimento, por alguma perda, por alguma dor. Mas é no momento da perda e da dor que Deus também se faz presente. Só que a gente só quer pensar em Deus como aquele que evita a perda, que evita a dor, que nos livra de tudo isso. Deus livra de muitas coisas. Quantos livramentos eu já tive, você já teve, coisas que a gente nem imagina. Deus livra, mas Deus tem propósitos. E Ele vai livrar sempre? Não, vai chegar um momento que não vai livrar, porque estará de acordo com algum propósito que eu desconheço, mas que Deus sabe que é melhor. E Deus sabe o desdobramento da história. Então Ele está presente comigo. Na hora que Ele não me livrar, Ele estará presente ao meu lado. Essa é a consolação das Escrituras. Como diz também o Salmo 43, que eu quero ler com você, versículo 4 e 5. Diz assim, então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. O que está me dizendo o salmista é que no momento do profunda dor e sofrimento, aonde ele foi? Ele foi para a casa de Deus. Ele foi ao altar de Deus, ao Deus que é a grande alegria. Ele tem perdas, mas Deus continua sendo a alegria. E ele vai para o altar de Deus, e ele vai para o louvor a Deus, e ele diz, meu Deus, e ele diz, por que estás abatida, minha alma? Ele mesmo se questiona, ele mesmo se pergunta, por que essa perturbação? Espere em Deus. Olha a esperança aí de novo. Como disse Paulo, tudo que foi outrora escrito foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência a gente aprenda a ter esperança, para que a gente aprenda a ter esperança. O consolo que vem somente do Senhor, é Ele que eu vou encontrar na Sua palavra. O consolo que vai me fortalecer, o consolo que vai me manter de pé, o consolo que vai me levar ao altar de Deus, mesmo quando tudo está dando errado. É isso que a Bíblia vai me ensinar. Mas eu preciso aprender a ler a Bíblia, irmãos. Eu preciso aprender a interpretar, como eu disse de manhã. O que tem feito as pessoas com o Antigo Testamento é um absurdo. Interpretações totalmente erradas, fora de princípios, fora de propósito. Interpretações sem levar em conta os princípios que estão ali apresentados. E tudo isso que Paulo escreveu e que Jesus citou do Antigo Testamento.
E eu li com você 2 salmos no Antigo Testamento, e que nos ensinam que tribulação faz parte da vida. Não essa teologia de prosperidade louca aí que diz que não, que se você sofreu alguma coisa é porque está em pecado, porque Deus te abandonou e qualquer coisa desse tipo. Não é verdade. O que você precisa entender é que nem para tudo terá resposta, nem para tudo terá explicação, mas com Deus você sempre estará seguro. E Ele é aquele que pode te dar paciência, te dar consolo e no final te dar esperança. E o que a Bíblia diz é que tudo isso vem da palavra do Senhor. E qual é a esperança que eu preciso? Eu preciso dessa confiança, dessa fé, para continuar vivendo, para continuar caminhando, mesmo quando as coisas dão errado, mesmo quando as coisas não são como eu acho que deveriam ser. Então eu preciso de esperança, você precisa. Como eu disse no início da mensagem, esperança está intimamente ligada à fé, no sentido bíblico que nos é apresentado. E a Bíblia diz que sem fé é o quê, irmãos? É impossível agradar a Deus. Então eu não posso ficar sem fé. Ou seja, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder a minha fé. Porque sem ela, eu perco também o meu Deus. E sem o meu Deus, eu não tenho consolo, eu não tenho paciência, e muito menos tenho esperança. Então, a esperança é necessária. Nós não podemos viver sem ela. E deixe então que ela seja produzida em você. Porque o que Paulo ensina nesse versículo, que eu vou ler de novo, tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Esse é o resultado final do meu contato com a palavra de Deus. Ela que é necessária para mim, a esperança sem a qual não posso viver, ela é produzida em mim pelas Escrituras. Irmãos, não há outra fonte de esperança bíblica no sentido de fé que não sejam as Escrituras. Esperança não vem de um tapinha nas costas, esperança não vem de uma promessa humana, esperança não vem de uma possibilidade que você vislumbra no mundo, mas esperança genuína e verdadeira só vem de um lugar, a fonte dela é a palavra de Deus, que consola, que exorta, que mostra o caminho, que ensina, que cumpre todos esses propósitos para que eu tenha no final esperança. Então, ela é a fé que eu preciso para viver como justo, como diz a Bíblia. E a fonte dela é a palavra. Você já ouviu aqui eu ensinando? A fé vem pelo ouvir. Ouvir da pregação. E a pregação é da palavra de Cristo. Esse é o alimento da fé. É isso que eu preciso, que você precisa para enfrentar o dia mau, para enfrentar o dia da tristeza, para enfrentar o dia da tribulação, sabendo que Deus estará ao meu lado. Então você precisa de buscar na palavra a tua fonte, a fonte inesgotável, como diz a Bíblia, de paciência e de consolação que gerem em você a esperança que você precisa. Eu e você precisamos. Não perca a esperança. Porque se você perdeu a esperança, você perdeu a fé. E sem fé, você jamais se aproximará de Deus. Você entendeu isso? Guarda o teu coração. Vamos orar? Pai, nós ouvimos a tua palavra nos exortando a buscá-la cada vez mais, para encontrar nela a fonte da paciência, o ensino tão necessário, a fonte do consolo, que no final não permitirão que a esperança morra dentro dos nossos corações. Pai Santo, eu te peço que teu povo se volte para a tua palavra, que nós possamos nos voltar para ela, que é o verdadeiro alimento, não é só de pão que vivemos, mas que essa palavra nos alimente, que essa palavra aumente a nossa fé, ela é a fonte da fé, que ela seja o nosso ensino, aquilo que precisamos, Pai,
E que essa paciência e essa consolação que recebemos dela nunca deixe a esperança morrer em nossos corações. Que nós possamos nos alimentar dessa palavra, para que a esperança esteja sempre viva dentro de cada um de nós. Te peço por mim e te peço por cada irmão. Vem através do Espírito Santo trazer o consolo, Pai, e nos manter ligados ao Senhor em todo o tempo, buscando na Tua palavra tudo aquilo que ela tem para nós. Abençoa, Senhor, o Teu povo, em nome de Jesus. Amém.